Mateus capítulo 14, o versículo 34, diz assim: estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Feche seus olhos, Senhor. Te agradecemos por mais essa noite na Tua presença, na Tua casa, nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, fala a Tua igreja, fala conosco, repreende todo o mal, tudo que não se chama Deus. Senhor, fala aos nossos corações. Precisamos, Senhor, de uma resposta, precisamos de um milagre, carecemos, Senhor, de uma direção vinda de Ti. Por isso, ó Deus, que a Tua palavra não volta vazia, a Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. Tua palavra, Senhor, nos alimenta, fortalece a nossa fé. Nos dê sabedoria para ouvir, para entender, para compreender, para que possamos não apenas ouvir, mas ouvir, guardar e praticar, ó Deus, a Tua palavra. Em nome de Jesus, me coloco nas Tuas mãos como instrumento, que eu diminua, o Senhor cresça. Declaro a minha total dependência de Ti, Senhor. Perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas. Enche-me com Teu Espírito Santo, ó Pai, e mostra, revela, direciona aquilo que precisamos ouvir de Ti. Em nome de Jesus, assim oramos e Te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. O versículo inicial que nós lemos, o versículo 34... estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E é interessante que quando nós olhamos o já, estando já no outro lado, parece que foi uma travessia, uma trajetória fácil, rápida. Já chegamos ali. Porém, quando você olha o capítulo 14 de Mateus, nós vemos que há o registro da morte de João Batista. Conhecemos a história, foi decapitado. Nós vemos a primeira multiplicação de pães e peixes, porque assim que Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, Jesus, ele sai dali, Jesus ele vai para ficar sozinho, mas a multidão acompanha Jesus, e ali Jesus vê que estavam famintos, estavam com necessidade de comida. Jesus multiplica os pães e peixes. Jesus mais uma vez sai dali, manda os discípulos irem no barco, porque Jesus agora queria ficar sozinho para orar, e nessa travessia os discípulos padecem. O Jesus não estava fisicamente no barco, os discípulos eles passam um momento difícil, como diz o versículo 24, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E é interessante que quando conhecemos a história, Jesus observa, mesmo de longe, que os discípulos estavam padecendo, estavam quase com o barco afundando. Nós vemos que Jesus vai até eles, andando sobre as águas. Os discípulos pensam, é um fantasma, enfim, Jesus vai, autoriza Pedro a andar sobre as águas, ele afunda, ele até começa a andar sobre as águas, mas ele afunda, porque ele olha a tempestade, ele olha o vento, é repreendido por Jesus, homem de pequena fé, por que duvidaste, diz o versículo 31, mas eles conseguiram completar a travessia. Eles conseguiram, diz o versículo 34, após declararem no versículo 33, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus, agora já estão no outro lado e chegaram à terra de Genezaré. Essa travessia não foi à toa. Essa travessia, assim como tantas outras, assim como tantos outros deslocamentos que Jesus fez, juntamente com seus discípulos, nós sabemos, quando nós olhamos, por exemplo, Lucas capítulo 8, Jesus ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho. Seus discípulos iam com ele, curando, pregando o Evangelho. Aquelas mulheres
Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era procurador de Herodes, Joana e muitas outras estavam com Jesus, porque Jesus não ficava parado. Nós não podemos ficar parados, ainda que na trajetória venhamos passar por momentos difíceis. Se você não ficar parado, você vai chegar do outro lado e lá você irá contemplar grandes coisas que o Senhor há de fazer na tua vida. Então não fique parado. Diz que eles chegaram no outro lado, já chegaram no outro lado, a travessia não foi fácil, o dia não foi fácil. Receberam uma morte difícil, João Batista decapitado, multiplicação de pães e peixes, Jesus anda sobre o mar, uma travessia, com ventos contrários, ventos fortes, mas chegaram em Genezaré. Assim como, por exemplo, a travessia do mar para chegar na terra de Gadara, em Decápolis, está em Marcos capítulo 4, no final do capítulo 4, mas eles passam por uma tempestade também, Jesus repreende, aí Jesus estava no barco, eles vão lá, acordam Jesus, tentaram de tudo, tiraram água, mas quando viram que o barco quase ia a pique, o barco quase ia afundar, eles vão lá e Jesus está dormindo, e eles acordam Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos, que venhamos perecer, que perecemos? Jesus levanta, repreende a tempestade, repreende o vento, mas naquela travessia, que também foi difícil, também passaram um susto, tiveram que clamar ao Senhor Jesus: Senhor, o Senhor não se importa conosco, estamos perecendo. Também chegaram no outro lado, chegaram lá em Gadara, e lá o que fizeram? Jesus, assim que desembarca, aí já entra Marcos capítulo 5, assim que Jesus desembarca, vem aquele homem possesso, endemoniado, que andava nu, vivia nos sepulcros, se feria com pedras, tentaram contê-lo várias vezes com algemas, mas ele despedaçava. Assim que Jesus desembarca, que às vezes a gente pergunta: por que essa travessia é difícil? Por que passar por isso tudo? Por que passar por ventos contrários? Por que passar por ondas fortes? Por que atravessar esse mar bravio? Entenda que o Senhor está contigo e Ele tem um propósito em todas as coisas. Atravesse, clame, Senhor, não se importa que eu venha perecer, Ele vai na hora certa acalmar, a fúria do mar, fazer com que o vento venha se acalmar e você vai chegar ali no outro lado. Aí Jesus chega em Gadara, aquele endemoniado corre até ele, se joga aos pés de Jesus: que temos contigo, ó Senhor. Jesus liberta aquele homem, o milagre acontece na vida daquele homem. Vidas serão abençoadas se você continuar nessa trajetória, se você continuar nessa travessia, se você continuar na direção de Deus. Quantas vezes nós olhamos aqui e às vezes não entendemos? Jesus tinha mandado eles, como diz aqui o versículo 22, logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto Jesus despedia as multidões. Os discípulos obedeceram, os discípulos estavam debaixo da ordem de Jesus e obedeceram. E quantas vezes nós, obedecendo ao Senhor, achamos que só vai ser uma trajetória tranquila? Quantas vezes a gente, obedecendo ao Senhor, achamos que não vai ter dificuldade, que não vai ter provações? Em Deus tem bênção, tem vitória, tem milagre, mas às vezes Deus permite alguns ventos bravios, alguns momentos duros, para que a gente veja o quanto nós dependemos do Senhor, o quanto nós carecemos do seu poder, da sua glória, da sua graça, das suas misericórdias sobre as nossas vidas. Então Jesus mandou os discípulos, passam por esse vento contrário. Jesus de longe estava orando, estava no monte, Jesus vai até eles pensam, estavam tão atormentados que acharam que era um fantasma, não reconheceram que era Jesus, mas chegaram agora em Genezaré,
porque a travessia não foi à toa. Você chegou aqui nessa noite, não foi à toa. Você está nessa caminhada de oração, você está nesse propósito, você está nessa... Não é à toa, persevera, continua. Sabe por quê? Porque lá em Genezaré tinha algo a acontecer. Assim como em Gadara, assim como em todos os lugares que Jesus passava, tinha algo a acontecer. Diz o versículo 35: quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. Eu quero, nessa mensagem, focar nas atitudes, nas ações, nos verbos desses versículos. Jesus ele chega em Genezaré, mas Jesus simplesmente chegar em um lugar não vai necessariamente fazer com que o milagre venha acontecer. Por exemplo, na sua terra, Jesus não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas, como registra Marcos. O profeta, Jesus fala, não tem honra na sua terra, na sua casa. Só que aqui nós vemos um lugar de pessoas que tinham fé. Jesus chega e a primeira coisa que nós vemos aqui, quando as pessoas daquela terra o reconheceram. Primeiro ponto que nós precisamos atentar aqui é reconhecer. Pessoas hoje estão sendo enganadas, levadas por ventos de doutrina, seguindo homens e não a Deus. Jesus ele é bem claro: eu sou o bom pastor, o pastor que deu a vida pelas ovelhas. As ovelhas, as minhas ovelhas, conhecem a minha voz. Precisamos reconhecer, saber se nessa proposta, nessa oportunidade, nesse convite, reconhecer se Jesus está nesse negócio, se Jesus está abençoando, se é canal de bênção para as nossas vidas ou não. Precisamos estar atentos. Poderia ser um falso mestre. Poderia chegar ali a notícia: olha, chegou aí um profeta, chegou aí Elias, não sei, tantas coisas, João Batista ressuscitou. Que algumas vezes quando Jesus perguntou, quem dizes que eu sou? Outros falam, olha, você é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem, mas vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Pedro dá essa resposta. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, o povo, as pessoas ali de Genezaré, o milagre aconteceu, milagres aconteceram, mas primeira coisa que nós precisamos entender é reconhecer Jesus, ver se Jesus está presente, ver se tem a marca de Cristo. Não é se entregar a qualquer oferta, não é se entregar a qualquer ensinamento. Verifique se está de acordo com a palavra de Deus. Jesus diz: examinai as Escrituras, julgai nelas ter a vida eterna, elas testificam de mim. Então hoje estamos em um momento, em um período parecido com esse. Vários e muitos se levantam, falando, dizendo tantas coisas, mas precisamos ligar o alerta, precisamos despertar, vigiar, ver, olha, será que é Jesus? Ou será que é um anjo? Ou será que é um outro falso profeta? Paulo diz: ainda que um anjo venha trazer um outro evangelho, seja anátema, seja maldito, seja reprovado. Primeiro ponto, reconhecer se é Jesus que está agindo, se é Jesus que está fazendo, acontecendo. Se for Jesus, aí sim você vai até Ele, vai abrir seu coração, vai clamar e o milagre vai acontecer. Mas tem que reconhecer. Se for outro, não vá. Segundo ponto que nós vemos aqui: quando o povo daquela terra reconheceram que era Jesus, mandaram avisar em todos aqueles arredores. Então foram, viram, é Jesus, é o Senhor, é o Mestre, chegou em Genezaré. Começam a espalhar, começam a divulgar, começam a pregar, sai espalhando, vai dizendo: olha,
Jesus está aqui, Jesus está na nossa terra, acabou de desembarcar. Manda trazer os enfermos, manda trazer os coxos, manda trazer os aleijados, manda trazer os cegos, traz, pode trazer os endemoniados, porque quem chegou aqui é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, Filho de Deus. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós temos uma certeza, uma convicção do Deus que nós servimos, isso é fé, e que quando estamos aqui na igreja reunidos, Ele está aqui presente. Estamos reunidos no nome dEle, o culto é racional, sabemos o porquê estamos aqui. Jesus diz, ainda que não seja na igreja, mas talvez na sua casa, talvez na rua, não sei, se 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele estará presente. Mas muitas vezes nós não avisamos, muitas vezes nós não pregamos, muitas vezes nós não evangelizamos. Talvez, por causa de um espaço, há uma pequena fé. Eu até creio em Jesus, mas como é que eu vou chamar, como é que eu vou convidar aí na igreja alguém que está com essa enfermidade, alguém que está com esse problema? E às vezes fica, meu amado irmão, convida, porque quem está aqui é o Todo-Poderoso, é o Jesus Cristo. Eles quando reconheceram que era Jesus, falaram, saíram gritando, saíram avisando em toda aquela terra, em toda Genezaré, ficaram sabendo que quem chegou ali agora era Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, Jesus fala. Aquele que tem autoridade sobre toda e qualquer enfermidade, aquele que tem autoridade sobre os espíritos imundos, aquele que tem autoridade sobre os demônios, sobre a distância, aquele que tem toda a autoridade para perdoar pecados. E às vezes não temos essa atitude. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, primeiro, reconheça Jesus. Segundo, mandaram avisar em todos os arredores. E hoje vivemos uma época que pouco se tem evangelizado, pouco se tem mandado avisar, pouco se tem convidado, vamos na igreja, vamos ouvir a palavra, vamos, Jesus estará presente. E Ele é a solução para os nossos problemas. Talvez não vá fazer exatamente como pedimos, mas o que eu sei é que se nós colocarmos nossos problemas, nossas aflições, nossos medos, nas mãos dEle, Ele está cuidando e vai fazer o melhor para as nossas vidas. Ele está cuidando. Talvez você precise de uma cura, talvez precise de uma porta aberta, talvez de uma libertação, talvez da paz na sua mente, no seu coração, na sua alma, na sua casa. O que eu sei é que se você for até Jesus, colocar essa dor, esse problema, essa angústia nas mãos do Senhor, você vai poder descansar, vai ter paz no seu coração, porque aquele que cuida de você não dorme, não descansa, o guarda de Israel. Ele não descansa, Ele estará cuidando de você. Só o Senhor é Deus. Repita assim comigo: só o Senhor é Deus. Então convide, clame, conclame, divulgue essas pessoas que reconheceram Jesus desembarcou, é Ele mesmo, deixa eu ver, é Ele. Pode avisar, começa a pregoar, começa a chamar todo mundo, manda avisar em todos os arredores de Genezaré, que é Jesus o Nazareno, o Messias, o Todo-Poderoso, aquele que a multidão está seguindo, aquele que tem curado, aquele que tem ressuscitado, aquele que está operando milagres, maravilhas, o Filho de Deus está aqui. Que você possa ser instrumento, para que nós possamos cada vez mais levar, pregar, convidar, avisar pessoas que estão precisando da salvação, precisando de uma cura, precisando de uma resposta, precisando de algo que às vezes só ela e Deus sabem. Mas que você nessa noite levanta a sua mão, seja renovado, seja encorajado, tenha a sua fé renovada, fortalecida em nome de Jesus, vai recebendo a unção, vai recebendo o Espírito Santo de Deus, abre o coração, vai deixando queimar, vai deixando arder, é o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes ficamos tímidos, acanhados, chamar alguém, avisar alguém, como eles fizeram, testemunhar. Eu conheço, eu sirvo o Deus poderoso.
Não perca a fé. Ainda que vivamos em uma época difícil, na qual muitos estão deixando o amor esfriar, na qual muitos vão e estão apostatando da fé, não perca a fé, continue avisando, continue pregando. Em todos aqueles arredores começaram a falar: Jesus desembarcou. E, diz a continuação desse versículo, lhe trouxeram todos os enfermos. Não perderam a oportunidade, trouxeram todos os enfermos. Não ficaram perguntando: olha, qual é a sua enfermidade? Isso tem cura, não é? É lepra? Chama todo mundo. Avisa em Genezaré. Avisa: olha, chegou todo mundo. Está enfermo, traz. Está endemoniado, traz. Está com problema, traz. Está chorando, traz. Que às vezes não é uma enfermidade física, mas emocional, na mente. Trouxeram. E preste bastante atenção nesse verbo, trouxeram. Alguns enfermos talvez tivessem condições de irem sozinhos, talvez mão mirrada, talvez a lepra apenas ainda, não sei, mas alguns enfermos, ou muitos, não tinham condições de irem sozinhos até ali e precisavam ser carregados. Vemos isso em vários exemplos. Aquele paralítico, que os amigos que levando ele chegaram naquela casa, a multidão, era impossível passar um paralítico no meio da multidão. O que eles fizeram? Deram a volta, subiram no telhado, abriram um buraco e desceram aquele paralítico, pelo telhado. Trouxeram todos os enfermos. Isso envolve ação. Às vezes pessoas não conseguem vir sozinhas, mas nós precisamos levar elas até Cristo. Ainda que você não consiga trazer fisicamente talvez a pessoa na igreja, mas você pode levar Cristo até ela. Às vezes uma coisa simples, uma palavra de amor, uma palavra de fé, um abraço, uma oração, às vezes enviando o link de uma mensagem, de uma reflexão. Quantos se converteram assistindo uma pregação online? Quantos abriram o coração? Quantos receberam cura e milagres? Você que está em casa ouvindo essa palavra, divulgue, pregue, levaram, trouxeram todos os enfermos. Foi uma mobilização, foi um momento, uma atitude de fé. Olharam, viram que era Jesus, começaram a pregar, levaram, agiram. Não ficaram apenas: olha, vai lá que Jesus vai te curar, vai lá, resolve o teu problema. Intercessão, ser coluna, levantar alguém. É você pegar e falar: olha, você consegue ir sozinho? Não consigo, vem cá que eu te levo. Vai, bota, vai e leva até Jesus. Hoje, infelizmente, muitos no meio da multidão estão como aqueles que tentavam repreender, por exemplo, o cego Bartimeu. Ele clamava, ele ouviu o tropel da multidão, ele ouviu o barulho da multidão, viu que sentiu, ele era cego, mas era Jesus, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E repreenderam ele. Em vez de irem lá, olha, levantar, vem cá que eu te levo até Jesus, continua clamando, eu vou te... Repreenderam ele, falaram: olha, para, o mestre não... Só que quanto mais repreendiam, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus para, tem compaixão, manda chamá-lo. Preste bastante atenção. Trouxeram a Jesus todos os enfermos. Começou a ter uma mobilização, começou a ter um avivamento, começaram a pegar: está doente, veio, começaram a pregar: cadê quem está enfermo, quem está doente, vem cá que eu te ajudo, vem cá que eu te levo. E alguns conseguindo, indo. Eu fico imaginando essa cena ali em Genezaré. Ativos, proatividade no reino de Deus, pregar, mandaram avisar em todos aqueles arredores e levaram. Isso é fé. Porque não adianta você também falar: Jesus está lá, aquele que está...
Se você está levando alguém até Jesus, é porque você tem fé, você sabe o que Jesus fez na sua vida, o que Ele fará, você sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. Não basta apenas você ir até Jesus, leve outros, leve enfermos. Isso é uma atitude de fé. Não é ficar acanhado, eu creio, eu acredito, e guarda só para você. Mas essa situação dele é impossível. Leve até Jesus, pregue Jesus. Não existe nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Por acaso há impossíveis em alguma das suas promessas? Continuando, levaram todos os enfermos. E agora o versículo 36. E pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa. Eles não chegaram lá e fizeram, por exemplo, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ficaram esperando ali a oportunidade, tentando, e ela fez, né? Ela não poderia estar ali, era impura, tinha um fluxo, enfim, era uma história diferente, mas ela coloca aquela mulher no coração a fé, a certeza: se eu apenas tocar a orla das suas vestes, serei curada. Ela vai, consegue passar ali a multidão, não sei, talvez agachada, talvez não sei, mas vai até Jesus, toca, e na hora que ela toca na orla de Jesus, o que acontece? Saiu virtude, saiu poder, ela é curada. Um toque que fez Jesus parar, um toque nas vestes. Não foi um toque físico, mas nas vestes. Jesus sentiu, saiu poder, saiu virtude. Aí Jesus faz uma pergunta, ele para e pergunta: quem me tocou? Aos discípulos: Senhor, a multidão te aperta, a multidão te toca, você pergunta quem me tocou. Aí é como se Jesus estivesse falando assim: alguém me tocou de uma maneira diferente, alguém me tocou com uma fé que me fez sair virtude, que me fez sair poder. Aquela mulher foi curada. E aqui esses moradores de Genezaré, eles vão até Jesus, mas eles pediram. Aprendemos aqui: se a sua fé é, se eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu tenho certeza que serei curada, mas peça ao Senhor. Se a sua fé é essa: olha, eu creio que dessa maneira, eu creio que se eu fizer isso, mas peça ao Senhor. Nós vemos aqui que eles pediam: Senhor, pode esse enfermo, pode esse endemoniado, pode esse que está com esse problema, pode tocar na orla das suas vestes. Pedir a Deus. Jesus nos ensina a pedir. A Bíblia nos ensina a pedir. E muitas vezes não recebemos porque pedimos mal. Peça ao Senhor. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Peça. Qual o filho, qual o pai que, se o filho pedir pão, o pai vai dar pedra? Qual o pai que, se o filho pedir, e Deus ele dá, Deus ele concede. Se nós somos maus, podemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagina Deus, que é bom, que é poderoso, que te ama, que te conhece, que te chama pelo seu nome, que conhece as suas necessidades. Pediram: Senhor, ao menos que eu possa tocar na orla das suas vestes. Eu não sei qual o seu pedido hoje. Senhor, se ao menos eu conseguir ter essa porta aberta, se eu ter esse sinal, ter essa resposta, mas peça. Pediram que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa. E o final diz: e todos os que tocavam nela ficaram curados. Todos, não teve exceção. Quem chegava pedia: Senhor, eu posso tocar na orla das suas vestes? Todos que tocavam nela ficaram curados. Que nessa noite você possa guardar essas atitudes, que nós possamos, para ter a bênção, ter a vitória, ter a cura. Eu preciso, amados, de uma resposta, de uma direção, de um milagre. Todos nós precisamos de um toque,
de uma direção, de uma resposta. Todos nós precisamos ir a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Que você guarde essa palavra. Primeiro, reconheça, veja, observe, peça a Deus discernimento para ver se é Jesus. Segundo ponto, viu que é Jesus? Proclame, chame, convide, apregoe, conclame, convide pessoas a irem à igreja, a irem na presença de Deus, a orarem contigo. Pessoas às vezes no desespero. Quantas vezes você simplesmente, olha, para um pouquinho, vamos orar, e já vem um minuto de oração, já muda, né, o coração daquela pessoa. Avisar, levaram os enfermos até Jesus. Pediram-lhe que ao menos pudessem tocar na borda de sua roupa. Peça, clame, não há nada errado em pedir. Senhor, peça assim, Senhor, eu quero te pedir, eu estou clamando. Senhor, eu quero tocar, eu quero sentir o seu toque, quero sentir o seu abraço. Senhor, eu quero ir a um nível mais profundo de intimidade comigo. Vai tratando na minha mente, vai tratando no meu coração, vai respondendo. Senhor, vai jogando por terra a incredulidade. Talvez você esteja aqui nessa noite, você, pastor, eu ainda não ouvi a voz de Deus, eu ainda não estou eu ainda estou há tanto tempo já na igreja. Meu amado irmão, Deus vai te levar a um nível mais profundo de intimidade. Só você orar, você clamar, você pedir, e milagres vão acontecer. Os sinais seguirão aqueles que creem. E pediram que tocassem ao menos a orla das suas vestes, da sua roupa. E se essa é a tua fé, todos que tocavam nela ficavam curados. Tenho certeza que se você colocar um propósito na sua vida com Deus, um propósito na sua vida espiritual, propósito que eles fizeram, olha, vamos pedir, se tocarmos na orla das suas vestes, ficaremos curados, né? Aquela mulher fez discípulo, né? Propósito que você fizer com Deus, tenha certeza que se você ir, você continuar, você perseverar, o milagre, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Todos foram curados. Talvez você esteja num propósito, orando por uma porta se abrir, orando por um familiar, pela salvação de um ente querido, salvação de um filho, não sei. O que eu sei é que todos ficaram curados. Deus vai responder, Deus não vai deixar você sem resposta. Você não está nessa travessia, nessa trajetória à toa. Você vai chegar, você vai desembarcar, algo vai acontecer em Genezaré, aonde você está indo, aonde Deus está te levando, aonde Deus está te direcionando, algo vai acontecer. Você será usado por Deus, Deus vai te usar de uma maneira grande, tremenda. Você vai proclamar, você vai ser usado, você vai ser instrumento. Milagres vão acontecer em nome de Jesus, mas esteja atento, reconheça Jesus, esteja atento, pregue, convide, não perca a fé. Deus, ele pode todas as coisas, não tem enfermidade que Deus não possa curar. Não há situação que Deus não possa mudar. Não tem, existe impossível para nós, para Deus não há. E assim tenha certeza que assim como aconteceu ali naquele lugar, se você manter firme nesse propósito, vai acontecer na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Se coloque de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor. Talvez você esteja no meio da tempestade, os ventos são contrários, as ondas são muito grandes, você acha que o barco vai afundar, mas Jesus está lá do alto, vendo, olhando, conhece o nosso medo, conhece o nosso esforço para esse barco não afundar. Mas, meu amado irmão, você tem um foco, você tem um objetivo, é chegar do outro lado, é chegar em Genezaré, milagres vão acontecer, mas sozinho você não vai conseguir completar essa trajetória.
Se não for Jesus chegando, quer seja por sobre as águas, quer seja já estando se não for Jesus acalmando o mar, acalmando o vento, dificilmente chegaremos do outro lado e viveremos, contemplaremos os milagres, as grandes coisas que o Senhor quer fazer. Eu quero orar nessa noite. Todos estão de olhos fechados. É você e Deus agora. Se há alguém aqui que deseja entregar sua vida para Jesus, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você deseja nessa noite confessar Jesus como seu Salvador, que Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Se você deseja nessa noite entregar seu coração, sua vida e confessar Jesus como o único e suficiente Salvador, levante bem alto uma de suas mãos. E o segundo convite que eu quero fazer, talvez você esteja assim, de todas essas ações que nós vimos aqui, confiar que vai chegar do outro lado, ver, talvez você não esteja vendo, esteja com dificuldade de ter certeza que é Jesus, ou você já tem certeza, mas ainda está tímido para pregar, para convidar, para evangelizar. Jesus resolveu o seu problema, mas você acha que... e você tem timidez, acha que não vai resolver o problema dos outros. Meu amado irmão, Deus, Ele pode todas as coisas. Convide, apregoa, faça como esses moradores ali de Genezaré. Jesus está contigo, Jesus chegou, Jesus desembarcou, manda chamar os enfermos, manda chamar os endemoniados, tem vitória, tem libertação, tem nova vida. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela Tua palavra, que é viva, eficaz, não volta vazia, que renova a nossa fé. Nos dê, Senhor, fé, bom ânimo, encorajamento. Muitas são as aflições, no mundo temos aflições, mas o Senhor nos concede o bom ânimo, que o Senhor venceu o mundo. Que possamos, ó Deus, não desistir dessa travessia, ainda que venham as ondas grandes, os ventos fortes, chegaremos ao porto destino e lá veremos a Tua glória, o Teu poder, o milagre. Que possamos, Senhor, reconhecer a Tua mão poderosa, ter discernimento, Senhor, para saber se vem de Ti ou se não vem de Ti, ver se está de acordo com a Tua palavra. Que possamos, ó Deus, pregar, convidar, levar pessoas a Ti, porque temos certeza, Senhor, que não erraremos. Não erramos, porque o Senhor não erra. Não erramos levando as pessoas a Ti, pelo contrário, Senhor. Possamos, Senhor, ser renovados, fortalecidos. O Senhor desembarcou, o Senhor está presente. Possamos conclamar, convidar, Senhor, chamar o enfermo, chamar, Senhor, o necessitado, o cativo, pregar, convidar. E assim, ó Deus, contemplaremos o milagre, assim como aconteceu ali. Levaram os enfermos e todos foram curados. Assim, ó Deus, vem com a Tua glória, com a Tua graça, com a Tua bênção. Em nome de Jesus, assim oramos e Te agradecemos.
Amém e amém. Glórias a Deus. Aplauda bem forte em nome do Senhor Jesus. Aleluia.